O neto a enxotou de casa como se ela fosse um estorvo, mas mal sabia ele o que a velha Noêmia ainda guardava no fundo da alma, e também na caixa de madeira sob a cama. Ela não disse nada quando fechou a porta de metal atrás de si. O estalo do trinco ecoou alto demais para um fim de tarde tão calmo. As mãos trêmulas não eram de frio, mas de um orgulho ferido tentando não escorrer pelos olhos. Leonardo, o neto mais velho, ficou ali, encostado no batente, os braços cruzados e o olhar duro. Ao lado dele, Jéssica, a esposa, segurava o filho pequeno no colo com um olhar que misturava desprezo e alívio. O tipo de olhar que diz: finalmente tomamos coragem. Aquela casa, que um dia Noêmia ajudou a levantar tijolo por tijolo com o genro, agora parecia um túmulo. O rosa claro das paredes tinha desbotado, e as janelas vivas de antes estavam todas fechadas, abafando até o som dos passarinhos. A senhora devia ter sido honesta, vó, Leonardo tinha dito pouco antes. A gente se esforça para manter tudo em ordem aqui, e a senhora sem contribuir com nada. Eu não queria incomodar, ela respondeu, com a voz baixa. Só estou cansada. Meu corpo anda falhando. Cansada ou acomodada? Jéssica foi rápida. Eu e Léo estamos nos virando com as contas, com o neném, com tudo. Não dá mais para sustentar a senhora também. Leonardo não defendeu, não hesitou, não lembrou que foi Noêmia quem o criou desde os 5 anos, quando a mãe dele fugiu com um caminhoneiro e o pai afundou na bebida. Ela o levou para a escola, o ensinou a amarrar o cadarço e ficou sem comer mais de uma vez para não deixar faltar nada. Mas tudo o que ele disse foi: já deu, vó. Agora a senhora precisa seguir seu caminho. A gente tem uma família para cuidar. E foi isso. Sem beijo, sem abraço, nem mesmo obrigado. Só o ruído das rodinhas da pequena mala azul sobre a calçada rachada. Noêmia andou 3 quarteirões, até o ponto de ônibus. Sentou-se no banco enferrujado e inspirou fundo. Seus 76 anos pesavam mais do que nunca. O que eles não sabiam, o que nunca desconfiaram, é que ela não estava falida. Não tinha sido demitida. Ela pediu para sair do trabalho. O médico alertara que os ossos não aguentariam por muito tempo. Ela acenou com a cabeça e entregou o avental. A igreja onde limpava nas manhãs de domingo até quis que ela ficasse, mas ela recuou, silenciosamente. Viver com pouco era uma arte que Noêmia conhecia bem, mas não esperava que parar de trabalhar significaria também parar de ser amada. E enquanto os ônibus passavam, indiferentes, ela pensava naquela casa onde Leonardo morava agora. A mesma casa que fora construída com os fundos da indenização do marido, somadas às economias de uma vida inteira. Ela transferiu a escritura para o nome dele quando ele fez uma promessa: nunca vou deixar a senhora sozinha. Durou pouco, o nunca. Ainda assim, Noêmia não chorava, nem raiva, nem rancor, porque ela sabia de algo que Leonardo não sabia. Um segredo guardado por quase 4 décadas. Um terreno escondido no mapa e na memória, que ela manteve fora de vista como quem cuida de um diamante bruto. Esse era o seu verdadeiro tesouro. E era a hora de ir até lá. O ônibus rangeu ao dobrar a esquina poeirenta da rodovia. Noêmia segurava firme a alça da bolsa surrada, enquanto o veículo sacolejava a cada buraco. Não havia conforto, mas havia destino. E pela primeira vez em muito tempo, ela tinha um. O cobrador nem olhou em sua direção. Era como se ela fosse parte do banco, invisível. As árvores passavam apressadas pela janela. Ela fechou os olhos. Sentiu o corpo pedir descanso, mas a mente não parava. Cada curva da estrada parecia puxar uma lembrança antiga. Havia-se passado 38 anos desde a última vez que pensara seriamente naquele lugar. O terreno deixado pelo tio-avô Miguel era praticamente um mito na família. Um pedaço de chão no interior do estado, sem água encanada, sem vizinhos, sem valor.
O advogado da época até zombou. Melhor vender, Dona Noêmia. Isso aí é só mato e solidão. Mas ela não vendeu, nem quando as contas apertaram, nem quando o filho ficou doente, nem mesmo quando o marido morreu num acidente que levou também a alegria dos seus dias. Porque, no fundo, ela sabia, algumas coisas não servem para vender, servem para guardar. Durante todos esses anos, ela manteve o terreno em dia. Pagava os impostos com dinheiro separado aos poucos, moedinha se guardava num pote escondido no armário de vassouras. Era um sacrifício, sim, mas também um pacto silencioso, com ela mesma e com a memória do marido. Um dia vou precisar disso, e quando esse dia chegar, quero que esteja lá me esperando. E agora o dia tinha chegado. O ônibus parou num ponto improvisado, uma placa torta pregada num poste carcomido. Fazenda Velha, dizia. Não era uma fazenda, nunca foi, mas era ali. Noêmia desceu devagar. O sol já se punha por trás das colinas secas. A estrada de terra diante dela seguia em zigue-zague entre arbustos e pedras. Não havia carros, não havia nada. A mala era leve, o suficiente para um recomeço. Ela andou com passos curtos, mas firmes. O som da natureza era seu único acompanhamento, grilos, vento e o bater dos próprios pés no chão. Depois de 40 minutos de caminhada, ela viu a cerca de madeira quebrada. Ainda estava lá, o velho carvalho seco também, e o pequeno barracão de tábuas apodrecidas que o tio Miguel chamava de rancho. Tudo parado no tempo, como se o mundo tivesse esquecido de passar por ali. Noêmia parou diante do portão improvisado, puxou uma chave do fundo da bolsa. Era enferrujada, mas encaixou. Girou com esforço. A madeira rangeu e ela entrou. Ali, diante de si, estava o seu pedaço de chão. Seu silêncio, seu refúgio, seu começo. Ela se sentou num toco de árvore caída e observou o horizonte. Sentiu, pela primeira vez em dias, algo parecido com alívio. Com liberdade, tirou do fundo da mala uma caixinha. Dentro, havia documentos antigos, um envelope com a matrícula do terreno, atualizada, e uma planta desenhada à mão. Mostrava algo que ninguém sabia, uma nascente ali perto, pouco visível, escondida sob pedras, mas real. Seu marido descobrira aquilo nos anos 80, pouco antes de morrer. Disse que o local podia virar um lar, um retiro, um pequeno paraíso escondido. Ela não acreditou. Até agora, o passado sussurrava em cada canto daquela terra esquecida. E Noêmia sabia que, com o pouco que tinha, podia fazer muito, podia recomeçar, ou talvez reconstruir. Na manhã seguinte, Noêmia despertou com o som de pássaros, muitos, mais do que lembrava existir. O céu estava limpo e uma brisa suave passava entre as folhas secas, como se a natureza estivesse dizendo: "Você chegou." Ela levantou-se devagar, esticando as costas rígidas. Dormira mal. O colchão improvisado não ajudava, mas havia algo de reconfortante naquele desconforto. Era tudo dela. Pela primeira vez em décadas, ela não era visita, nem hóspede, nem incômodo. Era dona. Passou a manhã limpando o pequeno barracão. Espantou aranhas, varreu folhas, bateu poeira de tapetes velhos que alguém deixará ali antes. Depois, pegou uma enxada que encontrou encostada no fundo e foi até a nascente escondida. Ainda estava ali, gotejando entre as pedras. Ela começou a abrir caminho, cavando a terra com cuidado, criando um pequeno canal. O suor escorria, mas ela sorria. Aos 76 anos, quem diria que ainda cavaria trincheiras para si mesma? Nas semanas seguintes, Noêmia estabeleceu uma rotina simples. Levantava com o sol, alimentava-se com o pouco que comprava no mercadinho do vilarejo mais próximo, 2 horas de caminhada, e cuidava da terra. Aos poucos,
plantou umas hortaliças, improvisou uma cama decente com espuma e lençóis usados que uma vizinha lhe doou. Sim, havia vizinhos. Não muitos, mas o suficiente para que um ou outro passasse e perguntasse, curioso: a senhora veio sozinha? Vim. Não tem medo? Ela só sorria. Medo ela já tivera. Medo de depender. Medo de pedir. Medo de sobrar. Aquilo ali não era medo. Era a vida. Noêmia tornou-se conhecida no vilarejo como a velha do terreno esquecido. Alguns riam pelas costas. Outros a admiravam. Um senhor chamado Seu Antero, dono de uma borracharia, chegou a oferecer ajuda. Posso arrumar uma caixa d'água pequena para a senhora. Faço barato. Só me promete uma coisa, não morre aqui sem avisar. Ela riu. Prometo que aviso antes. Mas era numa tarde nublada que o destino decidiu lembrá-la de que fantasmas não ficam presos no passado. Ela estava na porta do barracão, costurando um forro novo para a janela, quando escutou um carro velho subir a estrada de terra. Um carro que ela conhecia, o mesmo que Leonardo usava quando mais novo, herdado do pai. Ela não se mexeu. O carro parou diante da cerca improvisada. A porta abriu devagar. Leonardo desceu, mais magro, mais abatido, com o rosto carregado de algo que parecia arrependimento, mas que ela não reconheceu de imediato. Ele ficou parado, olhando o terreno, o barracão, as plantas nascendo. Depois olhou para ela. Vó, ela não respondeu. Eu procurei a senhora por todo lado. Só agora encontrei o endereço antigo no meio das papeladas. A senhora está mesmo morando aqui? Ela ergueu o olhar com calma. E onde mais eu moraria, se não no que é meu? Ele engoliu em seco. Olhou para os pés. Tentou sorrir. Eu vim pedir desculpa. Silêncio. Ela levantou-se, limpou as mãos no avental velho. Você veio por você, não por mim. Mas isso também é um começo. Ele assentiu, sem saber o que dizer. Posso entrar? Perguntou. Ela pensou por um instante. Depois, moveu-se para o lado e abriu espaço. Pode, mas limpa os pés. Aqui a gente não traz sujeira da cidade. Ele riu, nervoso, e limpou. Ali, naquele barracão que parecia nada, talvez estivessem recomeçando alguma coisa. Mas Noêmia sabia, nem todo pedido de desculpa cura uma ferida. Às vezes, só estanca o sangue. E isso, naquele momento, já era mais do que suficiente. Leonardo passou 2 dias no terreno. Chegou dizendo que queria entender, ajudar, compensar. Mas Noêmia sabia que ele estava perdido. Perdido de si mesmo. De onde veio? De quem o criou? Às vezes, só o cansaço da culpa faz um homem andar léguas até lembrar de onde fugiu. Ele tentava conversar, falar sobre a esposa, o filho, o trabalho que perderá. Tentava ser o neto que ela criará, mas faltava alguma coisa. Faltava verdade. Eu achava que a senhora estava morando na rua, vó, ou em algum asilo. Quando descobri esse lugar, pensei que fosse brincadeira. Ele dizia isso olhando para o chão, como se falasse com os próprios sapatos. Ela apenas respondia com frases curtas, sem agressividade, sem raiva, mas com um silêncio que pesava mais do que gritos. Por que nunca contou para ninguém sobre esse terreno? Ela deu de ombros. Por que não era de ninguém? Era meu. Na terceira manhã, Leonardo se despediu. Disse que voltaria. Ela assentiu. Não prometeu café, nem abraço. Só disse, cuide do seu menino. E disse, depois que ele partiu, Noêmia respirou fundo. Sabia que aquela visita não era o fim. Era só o aviso de que mais estava por vir. E veio. Na semana seguinte, uma carta chegou, entregue por um rapaz a cavalo, desses que ainda fazem pequenos fretes entre vilarejos. O envelope era grosso, com carimbo oficial. Noêmia sentiu o coração acelerar. Há anos não recebia correspondência. Ao abrir,
Os olhos demoraram para acreditar. Era uma proposta de compra. Um escritório de investimentos da capital queria adquirir a área do terreno e outras vizinhas. Tinham descoberto que uma estrada estadual passaria por ali nos próximos 2 anos. O local, antes esquecido, agora era estratégico. A proposta vinha com cifras que ela jamais imaginara. Valor suficiente para comprar uma casa confortável, viver sem preocupações, até ajudar quem precisasse. Mas não foi isso que a fez tremer. Foi o nome do responsável pela proposta, Leonardo R. Martins. Sim, o neto, o mesmo que dissera estar arrependido, que pedirá perdão, agora liderava uma tentativa de compra do terreno. Noêmia sentou-se devagar no banco da varanda improvisada. Olhou ao redor. A cerca torta, a horta nascente, o céu limpo, o silêncio amigo. Depois olhou a carta outra vez. As mãos tremiam, não de raiva, mas de decepção mansa, aquela que não estoura, só escorre por dentro. Ela ficou ali por horas. Depois pegou um caderno, caneta e escreveu: Leonardo, li sua proposta. Ela é generosa, mas não está à venda. O que se constrói com mentira desmorona com o vento. Com cuidado, Noêmia. Dobrou a folha. Colocou num envelope simples. Pediu ao mesmo rapaz que entregasse. Pagou em dinheiro, sem desconto. E naquele dia, enquanto o sol se punha atrás do carvalho seco, Noêmia tomou sua decisão. Se o mundo queria correr, que corresse. Ela ficaria ali, firme, feita a raiz. Os dias passaram sem pressa. A carta de Leonardo não teve resposta, nem telefonema, nem visita. O silêncio que ele deixou foi mais barulhento do que qualquer discussão. Mas Noêmia não alimentava mágoa. Alimentava abóbora, alface, umas mudas de couve. Era mais produtivo. A vida por ali era dura, mas justa. Plantava-se o que se comia. Consertava-se o que se usava. Dormia-se com cansaço no corpo e paz na alma. Foi numa manhã de sexta-feira que o inesperado bateu à porta. Literalmente. Tem alguém aí? Gritou uma voz masculina, rouca, meio abafada. Noêmia saiu devagar, com o lenço amarrado na cabeça e as mãos sujas de terra. Viu um homem de bicicleta, ofegante, segurando uma mochila surrada nas costas. Me disseram no vilarejo que aqui morava uma senhora que conhece essa terra melhor que qualquer um. Sou jornalista. Meu nome é Caio. Ela franziu o senho. Jornalista? É? De verdade, impresso mesmo. Estou fazendo uma reportagem sobre pessoas que recomeçaram do zero fora da cidade. Contaram sua história lá na vendinha. Posso conversar com a senhora? Noêmia não respondeu de imediato. Observou o rapaz. Devia ter uns 30 e poucos anos, barba mal feita, olhos atentos. Não parecia ameaçador, mas ela não confiava mais fácil em olhares. Pode entrar, mas limpa os pés. E não repara na bagunça. Ele sorriu e entrou. Sentaram-se em cadeiras tortas. Tomaram café coado num pano lavado com sabão de pedra. Ele ouviu mais do que falou. Ela contou sem pressa, do marido, do terreno, do neto, da reviravolta. E por que a senhora ficou? Ele perguntou. Por fim, ela olhou ao redor. Depois disse: porque aqui ninguém me mede pelo que eu produzo, nem me pesa pelo que deixei de dar. Aqui, eu sou só gente. Ele anotou. E antes de ir, tirou uma foto dela na varanda, de costas, olhando o campo. Ela não gostava de posar, mas deixou. Tinha algo naquela conversa que a fez sentir vista. 2 semanas depois, seu Antero apareceu com um jornal dobrado na mão. Saiu. Dona Noêmia, olha aqui. Na página do meio, lá estava ela. A foto, a história, o título, a mulher que colheu liberdade no esquecimento. Noêmia leu em silêncio. Depois, dobrou o jornal com cuidado e o guardou dentro da caixa de documentos. Não comentou com ninguém.
Mas, a partir daquele dia, 3 pessoas do vilarejo vieram pedir conselho sobre como plantar sem veneno. Um jovem de mochila apareceu querendo aprender a viver com pouco. E uma carta, desta vez sem carimbo de empresa, chegou de Leonardo. Era curta. Vó, eu li. Eu chorei. Desculpa por tentar comprar o que eu nem sabia que era sagrado. Se um dia a senhora quiser, queria muito poder voltar. Mas para ouvir, não para oferecer. Com amor, Léo. Ela não respondeu. Não ainda, mas guardou a carta com cuidado, porque havia solo novo brotando, dentro e fora dela. E tudo o que ela precisava, pela primeira vez, já estava ali. O tempo foi passando, como sempre passa, devagar por fora, rápido por dentro. As estações mudavam, as árvores se despiam e se vestiam, e a terra, mesmo cansada, respondia ao cuidado com gratidão. A reportagem no jornal despertou mais do que curiosidade. Gente que ela nunca tinha visto começou a aparecer na estrada de terra, batendo palmas tímidas na porteira. Alguns queriam aprender sobre plantio orgânico, outros buscavam silêncio. Houve até quem perguntasse se ela aceitaria visitas de fim de semana, como pousada. Noêmia ria. Eu sou velha, não empresária. Mas mesmo sem anunciar, o lugar foi se espalhando no boca a boca como água de nascente. Um dia, uma moça chamada Camila chegou com 2 mochilas, um caderno e os olhos vermelhos. Disse que estava saindo de um casamento abusivo, que leu sobre Noêmia e pensou: se ela pode, talvez eu também consiga. Noêmia não fez discurso, só puxou uma cadeira e disse: senta, vamos ver o que se sabe de batata doce. Camila ficou, e com ela vieram outros. Um jovem de 20 anos que largou a faculdade porque não aguentava mais se sentir vazio. Uma senhora que perdeu o marido e não queria mais ouvir o eco das paredes do apartamento. Um rapaz autista, calado, que só sorria quando mexia na terra. E assim, sem querer, Noêmia criou uma pequena comunidade. Não com regras, mas com respeito. Cada um contribuía como podia. Um consertava coisas, outro cozinhava, outro escrevia, outro apenas ouvia. Ela não chamava de abrigo, nem de refúgio, nem de projeto. Chamava de vida em paz. Foi nessa fase que ela decidiu construir uma casa de verdade. Com a ajuda dos moradores, ergueu um chalé de madeira simples, mas firme. Camila pintou as janelas de amarelo. O rapaz quieto esculpiu uma placa para pendurar na entrada. Dizia: aqui não se exige, aqui se cuida. Noêmia guardava tudo: as pequenas vitórias, os silêncios compartilhados, os olhos que voltavam a brilhar. Mas não esquecia, porque a dor, quando não vira mágoa, vira sabedoria. E era com essa sabedoria que ela começou a escrever. Todas as noites, antes de dormir, anotava num caderno marrom suas histórias, suas lembranças, seus medos e recomeços. Não para publicar, mas para deixar rastro. Foi então que, numa tarde chuvosa, uma caminhonete velha parou na estrada de terra. Da janela, Noêmia reconheceu, ainda que o tempo tivesse mudado o rosto. Leonardo, dessa vez, sozinho. Desceu devagar. Os olhos úmidos não eram da chuva. Nas mãos, uma sacola. Trouxe umas mudas para a senhora. Li que a terra aqui é boa para erva doce. E, se ainda tiver espaço, queria aprender também. Ela abriu a porta, encarou o homem diante dela e, com um meio sorriso, disse: limpa os pés. Ele limpou e entrou. Leonardo chegou como quem pede licença até para existir. Seus ombros caídos, a barba por fazer, o jeito inseguro de andar. Tudo nele dizia que a vergonha ainda pesava mais que qualquer sacola com mudas. Mas Noêmia não era mais movida por rancor. Aprenderá, com a terra, que certas sementes só nascem quando se esperam as chuvas certas, e que não se colhe arrependimento no tempo dos castigos.
A senhora tem lugar para mim aqui? Ela não respondeu com palavras. Apontou uma enxada encostada ao lado da porta. A terra ali precisa de respiro. Começa por lá. E ele começou. Na primeira semana, mal trocavam mais que 3 frases. Ele trabalhava, comia, dormia num canto do chalé coletivo. À noite, lia os cadernos dela, com autorização. A cada página, descobria não só a história da avó, mas a própria. Viu ali descrito o menino que ela criou, o orgulho que sentiu ao vê-lo passar no vestibular, a dor muda ao perceber que estava sendo deixada para trás. Chorou em silêncio, como quem perde alguém que ainda está vivo. Na segunda semana, Leonardo pediu para ajudar nas oficinas que Camila ministrava para os jovens do vilarejo. Posso ensinar a montar composteiras, disse, tímido. Camila olhou surpresa. Noêmia, da varanda, respondeu sem virar. Quem quer ensinar, primeiro aprende a ouvir. Ele ouviu. Ouviu sobre o solo, sobre gente, sobre abandono e retorno. Ouviu os moradores da pequena comunidade contando suas histórias, suas dores, seus fracassos e sonhos. E, sem perceber, passou a ouvir a si mesmo também. Num fim de tarde, Noêmia o encontrou sentado perto da nascente. Ele segurava uma muda de jabuticabeira nas mãos. Eu lembro que o vô dizia que a árvore assim só dá fruto depois de muito tempo, disse ele, olhando a terra. Quando a senhora começou a guardar esse lugar, já pensava em mim. Ela sentou-se ao lado. Não, Leonardo, eu pensava em mim. E pensar em mim era coisa que eu tinha desaprendido. Silêncio. Depois ela continuou. Mas guardar isso aqui acabou sendo por você também. Porque um dia você podia precisar de um lugar onde errar não fosse o fim. E onde pudesse plantar de novo. Ele abaixou a cabeça. Chorou. Pela primeira vez, sem vergonha. Ela o abraçou devagar. Pela primeira vez em anos. E naquele dia, plantaram juntos a jabuticabeira. Foi ali, debaixo daquele céu roxo de entardecer, que o que estava entre os dois, mágoa, silêncio, distância, começou a se dissolver como a terra úmida entre os dedos. Com o tempo, a pequena comunidade em torno de Noêmia passou a ter um nome informal, Semente do Meio, porque ficava entre o nada e lugar nenhum, e mesmo assim fazia nascer o que ninguém esperava. A história dela circulava pela internet graças à reportagem do jornalista Caio, que voltou outras vezes para acompanhar a transformação do lugar. Ele publicou uma segunda matéria, dessa vez com fotos do antes e depois. Mostrou as oficinas, os cultivos orgânicos, os moradores temporários e permanentes, e o que mais chamava atenção, a simplicidade radical com que tudo era feito. Noêmia não tinha rede social, mas um dos jovens moradores criou uma página, @Semente do Meio. Ali postavam relatos, fotos do cotidiano, trechos dos cadernos que ela escrevia. A conta ganhou seguidores. E com os seguidores, vieram também as propostas. ONGs, universidades, até gente famosa querendo visitar, fazer vídeo, documentário. Um empresário ofereceu ajuda para estruturar o projeto, transformar o espaço em um ecocentro de referência. É só profissionalizar. Dona Noêmia, o mundo está precisando disso, dizia um dos e-mails lidos por Camila. Mas Noêmia ouvia tudo com o mesmo olhar de sempre, calmo, atento, desconfiado. O mundo quer tudo rápido demais, disse. E o que cresce rápido quebra no primeiro vento forte. Ela não queria um instituto, nem uma fundação. Não queria virar marca. Queria apenas continuar ali, cultivando gente. Mas ela também sabia que o mundo não retrocede. E se as sementes do que construíram estavam germinando lá fora, talvez fosse hora de repensar, sem perder o que era essencial. Na varanda, chamou Camila, Leonardo e outros 3 moradores mais antigos. Vamos conversar, disse. Sentaram-se ao redor de uma mesa de madeira que tinha mais marcas de faca do que tinta.
Noemi espalhou sobre a mesa os cadernos, as cartas recebidas, os convites. Depois disse: se um dia eu não estiver mais aqui, quero que isso continue, mas não como empresa, não como ponto turístico. Quero que continue como foi, espaço de acolhimento, um chão onde se pisa com cuidado e onde se planta com verdade. Leonardo engoliu seco. Camila sentiu com os olhos cheios. Como a gente faz isso, vó? Ele perguntou. Com estrutura, mas sem pressa. E sem esquecer que a maior colheita daqui é gente viva voltando a viver. Eles começaram a planejar. Um conselho formado pelos próprios moradores. Um sistema de acolhimento com limite de tempo para que o espaço nunca virasse prisão nem abrigo eterno. Oficinas gratuitas para as crianças do vilarejo. E uma biblioteca construída com doações de quem passou por ali e quis deixar algo que não ocupasse espaço, mas alimentasse por dentro. Enquanto isso, a jabuticabeira crescia, folha por folha. Na noite em que finalizaram o estatuto informal da comunidade, Noemi escreveu no último caderno da caixa: se um dia alguém perguntar o que é isso aqui, digam que foi o lugar onde me deixaram sozinha. E eu, em vez de morrer, criei companhia. O início do segundo ano da semente do meio foi o mais promissor. A horta multiplicada, as oficinas lotadas, as crianças do vilarejo rindo alto no pequeno galpão que Leonardo e Camila adaptaram como sala de atividades. Até o velho rádio de pilha, que ficava na cozinha comunitária, parecia mais animado. Era como se o lugar tivesse deixado de ser só terra e virado linguagem. Falava, ensinava, acolhia. Mas foi no auge da calma que o primeiro trovão veio. Não do céu, mas do cartório. Dona Noêmia, disse Camila, entrando apressada com um envelope na mão. Chegou uma notificação de um escritório de advocacia. Noêmia limpou as mãos no avental, pegou o papel e leu. Devagar, 2 vezes. Depois olhou para Leonardo, que vinha atrás. Eles querem contestar a posse do terreno? Leonardo confirmou com a cabeça, o rosto tenso. O filho do tio-avô Miguel, aquele que nunca quis saber de nada, reapareceu. Quer anular a escritura alegando que foi feita sem conhecimento de todos os herdeiros. O terreno agora vale muito. Estão tentando tomar pela brecha. Silêncio. Camila estava indignada. Mas a senhora tem tudo documentado. Pagou os impostos por décadas. Cuidou disso quando ninguém se importava. E mesmo assim, disse Noêmia, serena, a justiça no papel nem sempre é justiça de verdade. Leonardo já estava no telefone, ligando para advogados, contatos, buscando formas de defender o lugar. Mas Noêmia parecia menos abalada do que todos. Naquela noite, ela saiu sozinha e caminhou até a jabuticabeira. Sentou-se debaixo dela, acendeu uma vela fina e ficou ali, horas, pensando. No dia seguinte, chamou todos os moradores para uma reunião. Sentaram-se ao redor da mesma mesa onde tantas decisões tinham nascido. Ela começou: esse lugar não foi construído por mim. Foi regado por nós. Mas a terra, no papel, pode ser questionada. E precisamos estar prontos pro que vier. A senhora vai lutar, né? Perguntou um dos jovens. Vou, disse, mas também vou me preparar para perder. Porque o que é nosso de verdade, ninguém arranca com processo. A terra pode mudar de nome, mas o que a gente fez aqui não cabe numa matrícula. Camila segurou o choro. Leonardo, de punhos cerrados, respondeu: eu não vou deixar tomarem. Eu juro. Ela olhou com ternura. Você já deixou, uma vez, mas agora está tentando ficar. Isso já é maior do que briga. Nos dias seguintes, a semente do meio virou centro de movimento. Gente de fora veio oferecer ajuda jurídica. Moradores da cidade vizinha começaram a assinar uma petição de apoio. Até o jornalista Caio voltou, agora com uma equipe de filmagem. Mas Noêmia seguia com sua rotina, plantando, escrevendo, cuidando das mudas.
Como quem sabe que não se vence o mundo gritando, mas resistindo. Num domingo, Leonardo chegou com uma proposta, uma campanha de arrecadação online para levantar fundos para a defesa legal e mostrar que o lugar era mais do que terra. Era a história. Só se for em nome da comunidade, ela disse. O meu nome já chega de carregar. E assim fizeram. A campanha viralizou. Depoimentos de antigos moradores começaram a surgir. Gente que passará pela semente mandava vídeos, fotos, relatos. Foi aí que uma juíza local, ao ver o material, decidiu suspender o processo até nova análise. Disse que precisava visitar o local antes de tomar qualquer decisão. Ela quer vir aqui? Perguntou Camila, surpresa. Ela quer ver com os próprios olhos, disse Leonardo. Noemi assentiu. Então deixa ela ver. Mas não esconde a terra. Mostra o barro, as falhas, os rachados. Porque é aí que mora a beleza. A manhã da visita começou silenciosa. Não de tensão, mas de reverência. Cada morador, cada visitante, cada criança parecia saber que aquele dia carregava algo solene. A juíza chegou pontualmente às 9. Desceu de um carro simples, sem alarde. Vestia uma calça escura, camisa branca e um olhar atento, mas neutro. Com ela, um assessor, um funcionário do cartório e um técnico de avaliação. Noêmia foi quem a recebeu na entrada. Sem aperto de mãos, mas com respeito. Bom dia. Bem-vinda. Aqui ninguém recebe com tapete, mas temos café. A juíza sorriu. Aceito. Sentaram-se na varanda. Enquanto tomavam um café, moradores aos poucos foram se aproximando, sem plateia, sem encenação, apenas sendo quem eram. A visita durou quase 4 horas. A juíza percorreu o terreno, falou com moradores, ouviu histórias, viu as oficinas, tocou a madeira da biblioteca, sentou-se no banco da jabuticabeira. Por fim, pediu para conversar com Noêmia sozinha. Dona Noêmia, a senhora sabe que, legalmente, essa terra pode sim ser contestada. Eu sei. Sempre soube. Mas o que construíram aqui, ela hesitou. Não tem como ignorar. A senhora pensou em registrar como fundação, associação? Já me ofereceram tudo isso. Mas nome bonito demais assusta o chão. O que eu quero é que continue depois de mim, mesmo que o mundo mude o CEP disso aqui. A juíza pareceu refletir. Depois tirou do bolso um papel dobrado. Eu escrevi isso ontem à noite, antes de vir. Era um parecer pronto. Hoje, não serve mais. Ela rasgou o papel diante de Noêmia. Vou reavaliar. E seja qual for a decisão final, quero que saiba. Isso aqui me mudou. E deveria ser obrigatório qualquer juiz passar um dia num lugar assim antes de decidir qualquer coisa sobre a vida dos outros. Ela se despediu e foi embora sem prometer nada. Naquela noite, a comunidade fez um jantar coletivo. Arroz com legumes da própria horta, suco de caju, bolo de milho. Simples, mas tinha gosto de esperança. Depois do jantar, Noêmia pediu a palavra. Ergueu-se devagar, com o caderno marrom nas mãos. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Nem sei se a justiça vai ficar do nosso lado, mas sei o que deixo aqui. E por isso, quero ler um trecho que escrevi hoje. Ela abriu o caderno e leu. A terra não precisa de escrituras para reconhecer quem a cuida. O solo conhece pés que plantam e mãos que respeitam. Se um dia alguém disser que isso aqui foi só um terreno, digam: foi solo, foi escola, foi cura, foi onde o barulho do mundo ficou pequeno e o silêncio das raízes falou alto. Todos a ouviram em silêncio. Depois, aplaudiram, mas não com palmas barulhentas. Aplaudiram com olhos marejados, com mãos apertadas umas nas outras, com abraços que duraram mais do que de costume. Naquela noite, Leonardo escreveu uma carta, não para a justiça, nem para o mundo, para ela. Vó, eu voltei achando que podia salvar esse lugar, mas entendi que foi esse lugar que me salvou.
Obrigado por não me fechar a porta 2 vezes. Com amor e raiz, Léo. Ela guardou a carta dentro do caderno marrom, ao lado de tantas outras. E naquela madrugada, sentada diante da jabuticabeira, Noemi olhou o céu limpo e, pela primeira vez em muito tempo, pensou: se amanhã eu não acordar, ainda assim estarei viva aqui. 15 dias depois da visita, o envelope chegou. Era simples, branco, oficial, com o brasão do estado no canto. Leonardo recebeu das mãos do carteiro da vila e correu até a varanda. Estavam todos reunidos: Camila, os jovens das oficinas, seu Antero e, claro, Noêmia, de lenço novo, chá nas mãos, caderno ao lado. Ele abriu com cuidado, leu, uma vez, 2, olhou para ela e sorriu. Vó, eles arquivaram. O juiz negou o pedido de anulação. Disseram que a posse é legítima e incontestável por serviço comunitário de relevância social comprovada. Camila gritou. Alguns choraram, outros se abraçaram. Mas Noemi apenas fechou os olhos e sussurrou: obrigada, chão. A decisão judicial era clara. A terra era dela e, por consequência, era de todos os que cuidavam, viviam, aprendiam ali. Não mais por uma escritura que podia ser quebrada, mas por uma história que ninguém podia desfazer. A notícia se espalhou rápido. A reportagem ganhou uma 3ª parte. O nome semente do meio passou a aparecer em rodas de conversa, palestras, encontros de educação alternativa. Mas Noêmia continuava igual. Mesmo depois que uma universidade propôs uma parceria para estágio agrícola. Mesmo quando uma editora ofereceu publicar seus cadernos. Mesmo quando um canal de TV quis fazer um documentário. Ela continuava acordando cedo, molhando a horta, ensinando crianças a identificar ervas, sentando à sombra da jabuticabeira para escrever. A senhora vai aceitar publicar os textos? Leonardo perguntou certo dia. Talvez, ela disse, mas só se o mundo entender que isso aqui não é conto. É chão. E chão não se lê só com os olhos. Camila montou uma pequena estante comunitária na varanda, onde os visitantes podiam ler cópias dos cadernos. Noêmia não queria lucro, queria alcance. Se for para inspirar, que inspire com os pés sujos de barro, dizia. Inspirava. Um vilarejo vizinho criou um espaço semelhante. Uma jovem do sul escreveu dizendo que começou um projeto de permacultura por causa da história de Noêmia. Um grupo de professores adotou trechos dos cadernos como material didático sobre território e pertencimento. Mas nada disso mexia tanto com ela quanto uma única cena. Uma criança da vila, de 7 anos, lendo em voz alta um trecho que ela mesma escreveu. A gente acha que recomeçar é largar tudo, mas às vezes é só lembrar o que sempre foi nosso e a gente esqueceu. Noêmia se emocionou e, pela primeira vez, pensou que talvez pudesse deixar tudo ali pronto, porque o lugar já estava de pé, o ciclo já estava girando e ela já estava em paz. Naquela noite, escreveu mais uma entrada. Quando tudo isso começou, fui expulsa de uma casa. Hoje, vivo num lar que não tem tranca, mas tem abrigo. Fui deixada de lado, mas virei centro. E quando eu me for, quero que me plantem aqui, não como lembrança, mas como raiz. Noêmia viveu ali por mais 2 anos. Foram tempos calmos, frutíferos. A jabuticabeira finalmente deu seu primeiro cacho, tímido, mas doce. Ela dizia, brincando, tá esperando minha hora, para florescer de verdade. Recebia menos visitantes, mas escrevia mais. Os cadernos foram organizados por Camila em volumes, início, meio, raiz. Leonardo começou a registrar em vídeos ensinamentos dela sobre plantio, convivência e recomeço. Só não grava minha cara muito, ela dizia. Quero ser lembrada no barro, não na tela. Um dia, sem aviso, ela começou a cansar mais do que o normal. Caminhar devagar não era novo.
Mas agora o corpo parecia pedir silêncio, descanso, leveza. Ela entendeu. Passou os últimos dias sentada perto da jabuticabeira, com um cobertor fino e os olhos voltados para o céu. À noite, lia trechos em voz alta para quem quisesse ouvir, e sempre dizia: o importante não é o que escrevi, é o que isso faz você lembrar de você mesmo. Numa manhã clara, não acordou. Leonardo a encontrou com um caderno no colo, os óculos no rosto e um sorriso leve, como quem finalmente virou folha. Camila chorou como filha. Os moradores se reuniram em silêncio. Não havia urgência, nem tumulto, apenas uma ternura enorme, espalhada no ar como brisa. Ela foi enterrada sob a jabuticabeira como pediu, sem caixão de luxo, com as mãos envoltas num pedaço do avental antigo. No lugar de lápide, uma pedra pintada à mão. Aqui virou raiz quem um dia foi semente. Noêmia, a semente do meio, seguiu viva. Leonardo assumiu o cuidado da terra. Camila coordenou os ciclos de acolhimento. Os cadernos foram publicados, não como biografia, mas como guia de caminho. Escolas passaram a visitar o espaço. Professores ensinavam sobre solo, afeto, escuta. E em todo canto havia uma frase dela, sussurrada, anotada, lembrada. Um tempo depois, uma menina perguntou a Leonardo: ela foi famosa? Ele sorriu. Não, ela foi firme. É mais difícil. E então apontou a jabuticabeira, agora carregada de frutos. Pega um. Ela dizia que doce de verdade só vem depois de muito esperar. A menina mordeu, fez careta, depois sorriu. Tem gosto de casa. Leonardo assentiu. Então é isso mesmo. Ali, naquele pedaço de chão esquecido por muitos, o tempo deixou de correr. Passou a plantar. E em cada fruto, cada caderno, cada olhar que passava pela porteira, uma certeza brotava. Noêmia nunca partiu. Ela ficou na terra, na memória, na gente,